Eu quero tecer comentários agora sobre um detalhe muito importante que a gente nem percebe. O Eliú, um dos amigos de Jó, na verdade ele era mais novo e chegou depois e esperou os mais velhos falarem. Quando já tinham acabado de falar, o Eliú começou e o argumento dele era mais ou menos o seguinte: Deus é Deus, ele é soberano, ele faz maravilhas e você não tem que discutir com Deus, você tem que se humilhar, ó Jó, e reconhecer que Deus é soberano. Bom, não destoou das palavras de acusação que os outros 3 amigos de Jó tinham trazido contra o Jó. E o Eliú continuou no mesmo diapasão. Mas no meio daquelas palavras, discursos, às vezes pomposos, bonitos, no meio daquilo tudo, eles traziam a sabedoria do seu tempo. E para mim isso é muito importante, aquela sabedoria do seu tempo trazida. Para mim, isto é significativo, porque eles reconheciam a mão de Deus na natureza. E nós, hoje, pelo fato de vivermos em ambientes artificiais, luz artificial, ar-condicionado, trancados, nós não temos contato com o sol. Às vezes passamos um dia inteiro, não pegamos um raio de sol. A nossa pele precisa do sol, mas neste afã de trabalho, e isso acontece comigo também, eu me sinto assim, dias e dias passam em que eu não tomo um raio de sol e fico preocupado, porque eu preciso do sol para gerar na minha pele a vitamina D que o meu corpo tanto precisa. Mas por causa disso, dessa vida moderna, a gente fica longe da natureza. No entanto, Deus quer que a gente olhe para a natureza, que você consiga ver as nuvens, a formação das nuvens, as estrelas, que você consiga ver a beleza do sol, as fases da lua, que você se delicie com toda a obra da criação, que você se alegre com as plantas, os animais, a beleza disso tudo. Eu tenho tido tantas alegrias da parte de Deus em cuidar de plantas no sítio, em que Deus me dá a oportunidade de estar quase todos os fins de semana. Também os animais, agora criando ovelhas. Tem sido para nós muito maravilhoso realmente aquele ambiente e aquela experiência útil para mim. O Eliú traz aqui no capítulo 36 e entra pelo capítulo 37 adentro, uma dissertação sobre a chuva. E ele diz: olha, Jó, Deus, você não observa isso? Começa a olhar. Deus faz com que as gotas de orvalho, de água, o vapor, subam, e depois ele destila disso tudo a chuva. As nuvens se formam para guardar a água que Deus faz cair sobre os vários lugares. Ou seja, a água evapora inclusive e principalmente do mar, formam-se as nuvens e elas caminham, o vento leva, Deus dirige todo esse processo para fazer chover onde precisa, na época própria. Então é Deus quem dirige esse processo todo e a gente deve se alegrar nisso tudo que Deus faz. Mas será que você entende, ó Jó, o estender-se das nuvens? Também os trovões, quando há trovão, trovoada, relâmpagos, tudo isto, você entende por que Deus faz isso acontecer? Como é que Deus faz isso acontecer, ó Jó? Então, ele continua: a chuva desce e vai regar a terra na época própria do plantio, e é Deus quem faz isso tudo acontecer. Ele tem o poder, ele guarda o poder dele. Às vezes as nuvens vêm com violência, com poder, com trovoadas e tempestades. Às vezes ele manda a chuva suave como uma neblina. Às vezes ele manda até a chuva congelada e ela vem com aqueles flocos congelados, pedras de saraiva. E quando é que Deus faz de uma ou de outra maneira? Aí o Eliú lembra o seguinte: Deus faz tudo isso
como convém para a disciplina ou para a bênção. Isso está no capítulo 37 de Jó, no versículo 13. Deus manda a chuva de uma forma forte, destruidora, como disciplina. E eu disse isto, uma profecia, uma palavra que eu recebi de Deus quando, por ocasião daquela chuva forte que destruiu muita coisa e matou muita gente em Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, eu disse isso, que Deus tinha mostrado que aquela chuva vinha como disciplina de Deus, um castigo, um juízo de Deus. Mas Deus também manda chuva suave na época apropriada para abençoar. Ou como disciplina, Deus também faz parar a chuva, como aconteceu em São Paulo. Não chove, as águas vão diminuindo, para disciplina, para que o povo se volte para Deus, que é quem manda a chuva. Deus é quem manda a chuva, ou a retém. Ele manda de uma forma forte ou suave, como deve ser, para disciplina, para bênção, mas também Deus até manda a chuva congelada na forma de pedras, como disciplina. Então, há toda uma sabedoria, há toda uma ciência em cima da análise de como a chuva cai sobre a terra. É Deus quem faz isto tudo acontecer. É o Senhor quem faz tudo isto acontecer. Então, Jó, olha para cima, pensa em Deus, porque se há dias difíceis para você, é como a disciplina de Deus. Ele tem um propósito na sua vida, mas não fique apenas reclamando de Deus. O argumento do Eliú foi este, e com relação à teoria da chuva, ele estava certo, mas com relação à aplicação ao Jó, não, porque ele achava que Jó estava reclamando e devia se consertar com Deus. Na verdade, o Jó estava apenas querendo uma explicação, porque ele não tinha feito um pecado específico para receber aquela punição do castigo da doença. Mas depois o Jó começou a entender. Na hora ele não entendeu, mas também não blasfemou contra Deus, apenas pediu a Deus explicações. E o Eliú, então, no meio de toda aquela palavra que praticamente não se aproveitou nada, ele teve alguns pingos de sabedoria. Todas as pessoas têm alguma coisa de sabedoria. Você não deveria desprezar ninguém. Por mais inculta que seja uma pessoa, ela sempre tem algo a dar. Aprenda a ouvir as pessoas, por piores que sejam, tem alguma coisa de útil que se aproveite nelas. Nas palavras do Eliú, nós tiramos essas pérolas, uma sabedoria a respeito da ciência da chuva, que é algo muito lindo que a gente deveria pensar, analisar com mais carinho e também com mais dedicação, para a gente poder amar esse Senhor que manda a chuva ou retém a chuva, e quando manda, manda de formas variadas, porque é Ele quem faz tudo isso acontecer, e a Ele seja a honra e a glória. E com humildade nós reconheçamos esse poder no Deus Todo-Poderoso.